Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos dia após dia, Pai. Não é apenas hoje, no domingo, mas dia após dia, de podermos estar diante de Ti, Pai, levantar as nossas mãos santas e podermos glorificar o Teu nome, Pai, porque realmente não existe ninguém ou um outro Deus que possa tomar o Teu lugar. Na verdade, Pai, Tu és o único Deus a qual merece toda a nossa adoração, Senhor. Por isso que nós estamos aqui, Pai, para engrandecer o Teu nome, para exaltar o Teu nome, porque, Pai, Tu és digno na nossa adoração, Tu és digno, Pai, de todo o nosso louvor. Pai, Tu és digno de podermos entregar toda a nossa vida nas Tuas mãos, porque Tu és o único Deus. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de sairmos daqui edificados pela Tua palavra. Nós Te agradecemos, Pai, de todo o nosso coração, no nome de Jesus, amém, aleluia. Deus é bom demais, amados, como Deus é bom. Aleluia, Deus é bom demais, amados. E amados, o Senhor colocou no nosso coração para que nesse mês agora de abril a gente pudesse estar falando com relação justamente a mudar os nossos pensamentos, a podermos pensar de acordo com a palavra de Deus. E geralmente o tema base é justamente a parte da renovação da mente. Então, durante todo esse mês de abril, todos os domingos, nós vamos estar falando sobre uma parte específica com relação à parte de renovar a mente. E hoje, amados, nós vamos ver justamente com relação a modificar os nossos pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, qual a importância que a palavra de Deus tem para que nesse momento de renovação, para que a gente pense de uma maneira correta, não de acordo com o que o mundo nos ensina, mas de acordo com aquilo que Deus nos ensina, qual é a importância da palavra justamente nesse momento. E é isso, amados, que nós vamos poder conversar um pouco essa tarde, tá bom, amados? Então, quando eu e você começamos a renovar a nossa mente, nós começamos realmente a tirar toda a sujeira a qual o mundo ele traz. Nós sabemos, amados, que um pensamento errado, ele pode danificar a nossa fé, ele pode danificar a nossa vida. Então é necessário para mim e para você, como povo de Deus, fazermos isso. E não é apenas uma vez na nossa vida, mas é durante toda a nossa vida. Porque, amados, toda manhã nós não penteamos os cabelos, não é verdade? Quer dizer, nem todo mundo, Rita não precisa pentear os cabelos, mas a maioria de nós penteamos os nossos cabelos pela manhã, escovamos os nossos dentes, tomamos banho. Então, amados, isso deve ser uma coisa rotineira. Do mesmo jeito, é a renovação da nossa mente para com a palavra de Deus. Todos os dias nós precisamos buscar a Deus na sua palavra e entendermos como realmente nós devemos pensar. Porque os nossos pensamentos, amados, como eu disse e repito novamente, eles podem trazer um dano espiritual para nós, e esse dano possa ser que se torne irreversível, porque os pensamentos errados, eles podem criar fortalezas, ao ponto de não enxergarmos mais aquilo que Deus deseja que a gente enxergue. Então Deus não quer que isso aconteça. Deus quer que eu e você paremos, limpemos a nossa mente para com a palavra de Deus, para que a gente não pense de uma maneira errada. Então não ache errado quando alguém lá fora diz: rapaz, tu vai para a igreja, quando você chegar lá vão fazer uma lavagem na tua mente, uma lavagem cerebral. Eles não estão mentindo, eles estão falando a verdade. Quando nós vemos para a igreja, amados, todo o lixo que tinha de pensamento errado é lavado pela palavra de Deus. Então, quando nós chegamos aqui, realmente, não é errado isso. Nós temos uma lavagem cerebral, a qual faz com que a gente pense de uma maneira correta. E não errado como as mentiras, as quais o diabo deseja que sejam verdades na nossa vida. Então, amados, de acordo com a palavra de Deus, quando eu renovo a minha mente, quando eu renovo os meus pensamentos, quando eu não entro no molde que esse mundo quer que eu entre, o que é que começa a acontecer, amados? Qual é a parte importante da palavra de Deus? A palavra ela é tão importante, amados, porque ela começa a mudar justamente uma transformação em mim. Ela começa a transformar quem eu sou. Então, amados, eu queria que você abrisse lá em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, para quem não conhece, é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3.
E nós vamos ver, amados, um pouco, só um pouco, do que a palavra de Deus começa a nos moldar, a começar a mudar a nossa vida. Porque uma das coisas que eu queria falar, de uma das mudanças, é justamente com relação à parte do egoísmo. Que muitas vezes, amados, nós não imaginamos de como isso vem tão enraizado na vida de uma pessoa. E que a palavra de Deus, quando nós começamos a renovar a nossa mente, de como ela começa a nos limpar desse lixo, que é justamente o egoísmo. E aqui em Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, amado, Gênesis capítulo 3, versículo 1, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, e possa ser que ela seja um pouco diferente, a forma com que está escrita da sua Bíblia, mas ela está dizendo a mesma coisa que está escrita na sua, tá bom? Aqui em Gênesis capítulo 3, do versículo 1, diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, amados, nós começamos a ver aqui de como a serpente ela começou a trazer dúvida para Eva de tudo aquilo que Deus tinha dito que não era para fazer. Era como se a serpente estivesse dizendo: olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus está lhe escondendo algo que é muito precioso para você. Você precisa parar e pensar mais em você. Se você realmente pegar dessa fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Você já imaginou de como Deus está sendo ruim para com você? Então, para com isso, vai lá e aproveita. Então, o que é que a serpente estava fazendo? Estava colocando justamente egoísmo no coração de Eva, para que ela fosse e desobedecesse a Deus naquilo que ela precisava obedecer. Porque Deus, amados, deu o livre-arbítrio para mim e para você. Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal ali no meio do jardim. Mas ele disse: olha, não coma, porque se vocês comerem, vocês com certeza vocês vão morrer. E a serpente, amados, estava ali distorcendo tudo o que Deus falava. Estava dizendo: olha, não precisa você ser assim, podada, tirado, uma coisa que pode ser um direito seu. Então vá lá e usufrui. Mas será que ela tinha razão naquilo que ela estava falando? Com certeza que não, amados, porque o diabo, ele é o pai da mentira. E ele sabe muito bem distorcer tudo aquilo que vem da parte de Deus para a nossa vida. Então, quando eu e você, amados, temos conhecimento da palavra de Deus, quando eu e você lavamos a nossa mente, renovamos a nossa mente para com a palavra do Senhor, aquilo que o diabo vai trazer contra aquilo que Deus diz, nós não vamos aceitar. Porque nós, por já conhecermos a verdade, não vamos aceitar com que uma mentira, ela seja uma verdade na nossa vida. Então eu e você, amados, precisamos parar com isso, de pensar no nosso próprio umbigo. Porque a partir do momento, amados, que a palavra de Deus traz o conhecimento, eu não vou mais pensar apenas em mim mesmo. Quer ver, amados, de como nós nascemos egoístas? Quando a gente é uma criancinha, quando você era um bebê, até a gente estava entrando agora ali na igreja e eu estava conversando com o Guga e passou uma criancinha junto. Eu disse: meu Deus do céu, Guga, um dia tu já foi desse tamanho. Parece até impossível uma coisa dessa, né? Guga daquele tamanho, ter sido uma criança tão pequena, mas um dia nós fomos uma criança. E como criança, amados, nós nascemos com egoísmo no nosso coração. Nós não queríamos saber se aquele brinquedo era de uma outra criança. A gente pegava e dizia: é meu. E a gente devolvia? Não, precisava as tias, precisava os nossos pais nos ensinarem que a gente precisa dividir os brinquedos, não é verdade? É ou não é, irmão?
E aí a gente cresce, amados, e o que é que acontece com as pessoas? Elas crescem pensando nos seus próprios sonhos, nos planos que ela tem para si mesma. Então ela não pensa no bem-estar, na saúde, nas outras pessoas. Nós muitas vezes, amados, trazemos no nosso ser esse egoísmo. Mas de acordo com a palavra de Deus, nós não devemos pensar em nós mesmos. Podemos sim pensar em nós mesmos, entenda bem isso que eu estou falando, mas eu falo na parte do egoísmo, porque, amados, nós, dentro do corpo de Cristo, não somos mais eu, agora nós somos nós. Tudo que eu faço agora, eu faço para glorificar a Deus e abençoar a vida do meu irmão. Eu não penso mais no meu próprio umbigo, agora as coisas mudaram. E eu começo a enxergar de acordo com aquilo que Deus quer que realmente eu enxergue. E a minha vida vai ter uma transformação, a qual não apenas naturalmente, mas também espiritualmente. Porque, amados, é plantando que se recebe. É doando, amados, que nós vamos receber doações. Então não ache, amados, que você sendo muquiranga, em abraços, em aperto de mão, em declarar palavras de vida para outras pessoas, você vai poder receber alguma coisa em troca, porque não vai. Então uma das coisas que Deus faz quando a gente renova a nossa mente para com a palavra de Deus, é justamente, amados, transformar quem eu sou. Eu paro de pensar em mim mesmo e começo a pensar na coletividade. Eu vou chegar, amados, e vou me esforçar. Eu vou, amados, dar o meu melhor para a vida do meu irmão possa também ter uma vida abençoada. Então eu não vou pensar apenas em mim mesmo, mas eu vou pensar em nós. Eu vou pensar, se Jesus estivesse aqui, o que era que ele queria que eu fizesse? E será, amados, que Jesus é egoísta? Eu posso responder por você? Será que Jesus é egoísta? Com certeza que não. Com certeza, amados, Ele não deseja que isso também esteja enraizado na nossa vida. Mas Ele quer, amados, que a gente seja livre de tudo aquilo que o diabo pode trazer para nós. Porque, amados, eu já encontrei muita gente dentro do corpo de Cristo que querem os dons e manifestação na sua vida. Mas eles não querem os dons para abençoar o corpo. Eles querem os dons para quê? Para mostrar que eles são o cara. Dá para entender? E eu e você, amados, temos que entender que os frutos que nós damos não é para alimentar a própria árvore, mas os frutos que nós damos é para alimentar outras pessoas. Então os dons, os talentos, a prosperidade que Deus nos deu, não é para a gente ser egoísta, amados, e querer aparecer o meu nome estampado num cartaz e dizer, hoje Eduardo vai estar ministrando na igreja. Não, amados, é Deus através da nossa vida que vai estar abençoando a vida de outras pessoas. Então uma das coisas, amados, que Deus faz é justamente tirar esse cacareco que não presta para a nossa vida. Porque egoísmo, amados, faz com que a gente pense na gente mesmo. Eu me casei para que Rita me faça feliz. Não, amados, eu me casei para fazer Rita feliz. Eu posso estar, amados, com o sangue dando nas canelas, mas eu vou proporcionar para ela coisas que tragam alegria para a vida dela. Amados, deixa eu te dizer uma coisa, eu não gosto de comer caranguejo. Eu não tenho alergia, não tenho nada, mas eu não gosto. Mas, o que é que eu faço? Eu levo Rita para chegar lá, sentar numa mesa, ela começar a bater com um pauzinho naquela coisa que eu não entendo até hoje, com que tanta alegria ela come aquilo, e mela a mesa, me mela tudo, e a gente sai na maior festa, porque ela sai feliz. E ali eu entendo, amados, que a minha alegria é fazer com que ela se sinta bem. A minha alegria é fazer com que a alegria de Rita seja completa. Então eu levo ela. Mesmo que eu não goste de comer caranguejo, mas eu vou estar lá sentado, vou estar compartilhando com ela as novidades, a gente está conversando e tudo mais, e aproveitando e me melando de caranguejo sem comer caranguejo. Mas a gente sai feliz de todo jeito. Então eu e você, amados, nós precisamos entender que quando eu e você nascemos de novo e começamos a lavar a nossa mente com a palavra, dentro do casamento, na igreja, para onde eu for, não é mais eu, agora é nós. E essa transformação a qual o egoísmo antes fazia parte, ele começa a deixar de existir. E aí a gente começa a pensar diferente. Até chegar uma torta de chocolate na sua casa. E aí o velho homem reaparece novamente, não é verdade?
Que você fala, rapaz, dividir essa torta, não divido de jeito nenhum. Aí precisa de Isaías, está lembrando, papai, o que é que você ensina para a gente? Que a gente deve dividir. Eu digo, oh, aleluia, glória a Deus, Deus é bom demais. Como é bom ter um menino cheio do Espírito dentro de casa para estar me lembrando da palavra, num momento como esse, com a torta de chocolate. Mas a gente divide assim mesmo, não é? Eu não divido Isaías. Divida, ele está pensando se diz sim ou não, aí está se lembrando que em casa depois eu pego ele. Mas, amados, nós como filhos de Deus, nós temos isso, muitas vezes enraizado no nosso coração. E pela lavagem, pela renovação da nossa mente, a gente vai pensar da maneira correta e agir da maneira correta. Eu queria que você pudesse abrir comigo lá em Êxodo, no capítulo 17. É um pouquinho mais na frente da Bíblia, Êxodo capítulo 17, do versículo 8 ao 13. Êxodo capítulo 17, do versículo 8 ao 13. E diz assim, amados, presta atenção a isso, tá? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas. Os israelitas venciam, quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permanecessem firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Então, amados, pensa bem com relação a isso. Se cada um desses aqui fosse egoísta, se Moisés chegasse lá ali deu um branco no nome do moço. Para Josué, e dissesse para Josué: olha, Josué, quem manda aqui tudinho sou eu. Realmente ele era o líder naquele local. Mas você já notou, amados, que cada um deles tinha uma função específica. Ninguém estava ali dizendo: eu sou maior do que você, eu sou menor do que você. Eles não estavam em briga de posição. Eles estavam ali, amados, reunidos com um único propósito. Porque o povo de Deus, amados, quando entende que eu vou para a igreja, uns vão cantar no louvores, outros vão ministrar a palavra, outros vão estar no trânsito, outros vão estar na diaconia, outros vão estar nos adolescentes, outros no departamento infantil, outros na recepção. Quando cada um entende, amados, que nós não somos maiores uns dos que os outros, mas quando a gente trabalha em conjunto, com um único propósito, as coisas de Deus vão acontecer nessa terra, nós vamos, amados, realmente ter lavado a nossa mente com a palavra. Porque muitas pessoas, amados, esperam somente que o púlpito seja delas. Por que eu estou batendo nisso, amados? É porque o egoísmo, ele não deve estar dentro do nosso coração quando nós conhecemos a palavra de Deus e renovamos a nossa mente com a palavra. Eu li um relato de um pastor que foi preso, justamente por causa da perseguição contra o evangelho. E quando ele estava dentro da prisão, ele começou a ministrar a palavra também lá. E o que é que fizeram com aquele pastor? Colocaram ele na solitária. Só não esperavam por um detalhe: que na solitária era uma cela em cima da outra. E na cela a qual aquele pastor estava, dentro do vaso sanitário, tinha um buraco que dava acesso para a cela, para a solitária que estava embaixo. E todo mundo que ia preso, que ia para a solitária, na cela de baixo, aquele pastor ministrava a palavra para aqueles outros detentos. Então, amados, o nosso púlpito é onde a gente pode estar. Para aquele pastor, naquele momento, era um vaso sanitário, a qual ele falava dentro do vaso. Para quê? Para que as pessoas que estivessem embaixo pudessem escutar a palavra de Deus.
Então, amados, não é isso aqui, que vai te trazer alegria, mas é justamente em fazer aquilo que Deus colocou no teu coração, independente de aonde eu esteja, se eu fizer com excelência aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, é aquilo que Deus deseja fazer, que vai acontecer, que é o quê? O povo de Deus prevalecer. Mas as obras do diabo não vão ter vez nem voz sobre o povo de Deus. Então, amados, estava ali Moisés, Arão, Josué, todos eles e o povo de Deus reunido, os israelitas com um único propósito. Assim é conosco. Quando renovamos a nossa mente com a palavra, o egoísmo cai fora. E eu não vou querer que o meu nome apareça, mas que o nome de Cristo apareça. Porque quando alguém entrar ali, amados, que eu der um abraço naquela pessoa, não vai ser Eduardo dando um abraço, mas é o próprio Deus, através da minha vida, dando um abraço na vida daquela pessoa. Quando eu profetizo, quando eu abro a minha boca para derramar palavras de bênção sobre a vida dos outros, é o próprio Deus falando através de mim, abençoando a vida do meu irmão. Porque, amados, uma coisa que é certa mesmo, amados, eu e você, nós precisamos parar e prestar atenção àquilo que Deus diz na sua palavra. E com certeza, aonde a gente chegar, seja dentro de um ônibus, seja na escola, seja na nossa casa, seja onde for, ali é o nosso púlpito. Então não fique preocupado, dizer, o pastor não me escalou. Rapaz, Deus vai te escalar, você vai estar lá no meio das ovelhas e Deus está vendo o teu coração. Deus está vendo o teu coração. Sabe uma coisa que é certa, amados? Eu e você precisamos também usar as redes sociais. Sabe o que é redes sociais? Não sabe? Não tem Orkut, não tem... Você não sabe o que é Orkut, pelo amor de Deus. Você não sabe o que é Orkut? MSN? Alguém sabe? Gente, pelo amor de Deus, vocês estão vivendo em que ano? Pelo amor de Deus. Mas aí hoje tem o Facebook, tem o Instagram, tem como é o nome daquele outro? É TikTok, que eu não gosto de jeito nenhum dele, né? Tem o YouTube, tem várias coisas, amados, que eu e você precisamos usar. As redes sociais para abençoar a vida de outras pessoas também. Então eu e você, amados, nós precisamos divulgar, propagar e não se calar, para que a palavra de Deus seja divulgada aos quatro cantos dessa terra. Porque você já imaginou que coisa maravilhosa? Você chega e traz uma palavra, e a palavra que você trouxe vai entrar na casa das pessoas sem nem pedir licença. A pessoa do outro lado do mundo vai estar escutando a você, porque tem algo da parte de Deus específico para acontecer na vida daquela pessoa, e Deus vai te usar para poder abençoar a vida de outros. Então, amados, eu e você precisamos, amados, em vez de estar fazendo dancinha no TikTok, vai lá, amados, e prega a palavra. Porque, amados, eu e você, amados, a gente precisa estar bombando nas redes sociais, mas de acordo com aquilo que Deus quer, e não com acordo daquilo que o diabo quer. Eu vou estar dançando. Rapaz, se você gosta de dançar, vai, dança lá um bocado, não tem um problema com isso não, eu não vou assistir mesmo, mas Deus está vendo. Então, amados, eu e você, nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. E com isso, amados, as coisas vão começar a acontecer. Eu estava me lembrando de uma coisa. Eu vou contar aqui um segredo para vocês, tá bom? Meu pai ama futebol, mas eu não gosto de futebol. Eu não sou chegado a futebol e nem sei jogar futebol. E aí, amados, quando eu era um pouco mais jovem, que eu ainda sou jovem, não é verdade? Glória a Deus, 1, 2, 3 que não vão para o gabinete, deixa eu ver o restante, vai tudinho, que não disseram amém. Aí o que acontece? Estava lá, amados, quando eu era um pouco mais jovem, né, de vez em quando os meninos que moravam na rua, a gente tinha um terreno, um baldio na frente lá de casa, que a gente jogava bola lá. E aí eles iam lá para casa me chamar para a gente jogar bola, né, porque a bola me pertencia, eu era o dono da bola. Então o pessoal me chamava para jogar bola porque eu era o dono. Então se eu não fosse, ninguém jogava. Se eu não tivesse lá, não tinha jogo nenhum. Então tinha que estar jogando, né? Por isso o pessoal me chamava. E aí toda vez eu ia brincar de bola e tudo mais, e todo jogo eu participava, porque eu era o dono da bola. Até o dia que eles se juntaram tudinho e compraram uma bola. E de lá para cá ninguém mais me chamou para jogar bola. Eu não entendi por qual motivo, porque eu jogava tão bem.
Todo jogo eu estava lá, não era? Mas tem alguns detalhes, né? Só porque o cabo é craque, né? Aí ninguém queria que eu jogasse mais. Mas o que é que acontece, amados? Era porque era ruim mesmo. Por não saber jogar, mas por ser o dono da bola, que por isso que eu jogava. Se não, nem na bola eu pegava. Então aí o que é que aconteceu, amados? Passou-se anos. E um dia Deus estava tratando coisas com a minha vida e com relação àquilo que o mundo oferece e àquilo que nós somos hoje. Porque, amados, a partir do momento que eu renovo a minha mente, que minha mente é transformada a pensar de acordo com a palavra de Deus, eu não vou seguir mais as orientações desse mundo. Que esse mundo diz que para você ser alguém, você tem que ter alguma coisa. Você tem que ter um carro bonito, tem que ter uma casa bonita, você tem que ter muito dinheiro no banco. Mas para Deus, nós somos o que somos, porque nós somos o que Ele diz que nós somos. Dá para entender? Eu filosofei um bocado. Aí, amados, o que é que acontece? Deus estava tratando comigo justamente com esse jogo de futebol. Ele disse: se lembra? Você jogava porque você era o dono da bola. Por isso que eles lhe chamavam para você jogar. Mas hoje, você joga no meu time porque você é alguém especial para mim. E sabe, amados, quando nós começamos a entender de acordo com a palavra de Deus e renovar a nossa mente para que o egoísmo esteja jogado de lado, completamente longe da nossa vida, nós vamos começar, amados, a exercer aquilo que Deus nos chamou para exercer. Quer ver uma outra coisa também que é importante nós conhecermos a palavra para renovar a nossa mente? É que quando nós fazemos isso, amados, todos os pensamentos que são totalmente distorcidos, eles começam a cair fora. Porque tem muita coisa que é distorcida lá fora. E não é pouco não, é muita coisa. Eu queria só te mostrar uma para você começar a entender. Eu queria que você comece a abrir comigo lá agora no Novo Testamento, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 18. Aleluia. 1 Tessalonicenses. Você podia, ó, quem vai ter filhos ainda, podia botar esse nome no filho, né? Eu achei bonito, Tessalonicenses. Ô Tessalonicenses, vem jantar, menino, pelo amor de Deus, vai ser 2 horas para chamar um menino. No 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, amados, é uma coisa assim impressionante, amados, que as pessoas elas acabam, aqueles que defendem essa teoria que eu vou falar, o que é que eles dizem? Que por tudo você deve dar graças a Deus. Eu fui atropelado, quase morri, obrigado, Senhor, porque eu fui atropelado. Né? Tem pessoas que dizem isso porque leem esse versículo e acham que por tudo eu devo dar graças a Deus. Senhor, obrigado, porque eu fui assaltado, o cara deu 3 tiros em mim, um pegou na minha cabeça, eu fiquei paraplégico, e obrigado, Senhor, por isso, muito obrigado. Mas se você olhar, amados, essas pessoas elas começam a pegar lá o Antigo Testamento com relação a Jó e começam a trazer uma certa teoria a qual querem embasar esse tipo de conhecimento, dizendo o quê? Olha, Jó, ele conversando com a esposa dele disse: olha, amaldiçoa a Deus e morre, por causa que havia um flagelo sobre a vida dele. E aí Jó o que é que disse? Disse: olha, se a gente recebe tudo que é de bom da parte de Deus, por que é que a gente também não vai receber tudo que é de ruim? Mas, amados, deixa eu trazer algo para você entender esse contexto, a qual muitas vezes as pessoas usam, que por tudo você deve ser grato a Deus. Então, amados, esse tipo de pensamento, essa ideia errônea, ela não é muito bem-vinda no nosso meio, e principalmente por causa desse embasamento, porque, amado, Jó, ele não estava ali para ver todos os bastidores de tudo aquilo que estava acontecendo. Jó não sabia, amados, que não era Deus
que tinha trazido todo aquele flagelo sobre a sua vida. Ele não sabia que era o diabo que tinha trazido tudo aquilo contra ele e contra os bens e a família dele. Então, por isso, por ignorância, Jó falou isso. Mas eu e você, amados, nós conhecemos a palavra porque renovamos a nossa mente com a palavra de Deus. E aquilo que era mentira, de doutrinas erradas, ela não tem vez nem voz sobre a nossa vida. Porque não é por tudo dar graças, mas é em tudo dar graças. Deixa eu explicar melhor para você poder entender e trazer o pensamento certo para a tua vida. Quando eu e você, amados, estamos na prosperidade, o que é que nós devemos fazer? Agradecer a Deus pela prosperidade que Ele nos proporcionou. Mas se vier alguma dificuldade, o que é que eu devo? Agradecer a Deus, não pela dificuldade, mas pela oportunidade que o diabo deu, porque, amados, quem veio para roubar, matar e destruir foi o diabo. É o que está escrito lá em João capítulo 10, versículo 10. Mas Deus Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. Então, amados, eu devo agradecer a Deus, não pela dificuldade que bateu na minha porta, mas sim pela oportunidade que o diabo trouxe para que Deus possa me abençoar no meio daquela dificuldade. Dá para entender até aí? Então eu e você, amados, não devemos estar ali por tudo agradecendo a Deus, mas em tudo é uma diferença muito grande. Em tudo podemos dar graças que eu não vou ficar no deserto, eu não vou morrer. Por isso que eu vou agradecer a Deus, porque eis uma grande oportunidade de Deus mostrar a sua mão poderosa sobre a minha vida. Então eu e você, amados, nós precisamos ter cuidado para não estar acusando Deus de coisas que Ele não faz. De chegarmos a dizer, Pai, obrigado, porque Tu colocaste esse câncer na minha cabeça para poder me ensinar alguma coisa. Não, amados, Deus não colocou câncer na cabeça de ninguém. Então, se você já foi acusado, como eu já fui acusado, de uma coisa que eu nunca fiz, é uma coisa triste, amado. E você ter a consciência de que você não fez, e que alguém que está levantando a acusação, está levantando uma blasfêmia contra você, amados, aquilo dói, é chato. E se você não gosta de fazer isso com você, que alguém te distrate, que alguém lhe maltrate, com a acusação falsa, então, por favor, renova a tua mente com a palavra de Deus, para não acusar a Deus daquilo que Ele não fez. Porque, amados, foi por causa do pecado que entrou na vida do homem, que aí, amados, entrou o restante das coisas que não prestam. Por isso que lá no Jardim do Éden nós estávamos lendo, e vendo que Eva disse, olha, Deus disse para que a gente não coma, porque se comermos, certamente a gente vai morrer. Então eles morreram espiritualmente, como também morreram naturalmente. A primeira morte que entraram neles, amados, foi a morte espiritual, porque eles foram separados de Deus, porque Deus, amados, não pode ter comunhão para com o pecado. E a segunda morte, amados, eles morreram naturalmente. Então eu e você precisamos ter um entendimento que eu não posso acusar a Deus daquilo que Ele não fez. Então por isso que eu preciso renovar a minha mente com a palavra de Deus, para que dia após dia, quando o diabo chegar e dizer, olha só, você é uma pessoa tão boa, você tem dado os seus dízimos, as suas ofertas, você tem ajudado as viúvas, mas olha o que Deus fez com você, acabou com a tua família. E às vezes a gente fica, mas ali engolindo aquilo ali, sabe, como realmente fosse uma verdade, mas não é. E eu e você, amados, precisamos entender, amados, que o nosso Deus, Ele é amor. A essência de Deus é amor. Deus não contém, Ele é. Dá para entender? Deixa eu explicar melhor, para você poder entender. Quando você compra um remédio, aí tem 70% de metiolate e 30% de álcool. Então aquele remédio contém álcool. Mas, amado, se é 100% álcool, então ele não contém, ele é álcool. Dá para entender até aí? E Deus, amados, o nosso Deus, aquele a qual servimos, que é o único e verdadeiro Deus, a essência dele é o amor. É por isso, amados, que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por amor de mim e de você. Então, em nenhum momento da tua vida,
Aceita os pensamentos que você está jogado nessa terra, que você vai crescer de qualquer jeito, que Deus não liga para você, porque Deus sabe o teu nome, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe o número da tua conta bancária, e Deus deseja te abençoar. Ele deseja escrever um novo final para a minha história e a tua história também. Deus, amados, deseja nos presentear com presentes inesperados. Daquele tipo de presente que quando você acorda, que olha assim pela janela e diz: uau, só podia ter sido Deus. É esse o tipo de presente que Deus nos dá. Então, amados, eu e você, quando começamos a entender pela renovação da palavra que Deus, Ele não veio para tirar a minha alegria, que aquilo que para mim era bom, prazeroso, de poder ter uma família, de poder ter um trabalho, e Deus destruiu tudo, isso é mentira, porque é o diabo que veio para tirar, mas Deus veio para acrescentar. Aleluia. Quer ver uma coisa, amados, que é bem interessante? Deus, amados, é um Deus que supre, não é um Deus que tira. Sabe, tem uma passagem, se eu não me engano é Isaías 49:15. Eu acho que é Isaías 49:15, que diz assim, amados, tem condições, por favor, se possível, colocar aqui nessa terra Isaías 49:15. E Isaías 49:15, amados, diz assim, Deus falando: pode porventura uma mãe esquecer de um filho que ainda amamenta? Mesmo que ela esqueça dele, eu jamais me esquecerei de você. Não é esse versículo mesmo? Aleluia. Eu tenho a mente de Cristo. E aí o que é que acontece, amados? Amados, Deus, Ele teve que me mostrar de como Ele é um Deus supridor, de uma maneira maravilhosa, a qual jamais eu esquecerei na minha vida. Porque, amados, quando Daniel nasceu, foi aí que eu vim entender o amor de Deus pela nossa vida. Daniel, para quem não conhece, é o meu filho mais velho. Hoje ele está com 22 anos, casado com a Aninha de Saliar. Aleluia, Deus é bom demais. E aí o que é que acontece, amados? Quando Daniel nasceu, que Rita estava dando de mamar ainda para Daniel, um dia ela chegou para mim e disse: olha, Eduardo, eu preciso ir lá no centro da cidade para comprar algumas coisas. Se eu não me engano era do enxoval, não me lembro direito o que é que era que a gente foi comprar lá no centro. Mas chegou uma determinada hora que Rita olha para mim assim e diz: precisamos voltar para casa, que daqui a pouco Daniel vai acordar para mamar. E eu vou ser sincero uma coisa com vocês, naquela hora eu ri. Eu digo: tá, vem cá, o que é isso? Como tu sabe, se ninguém ligou para a gente, que Daniel, que está lá em casa, está chegando a hora dele mamar? Ela disse: é porque dos meus seios está saindo leite. Como é que é? Sabe, amados, existe, quem é mamãe aqui sabe melhor do que eu, que sou papai, do que eu estou falando. Porque, amados, quando uma criança ela está ali para mamar, a mamãe tem uma sincronia tão grande para com seus filhos, que do seu próprio seio já começa a sair leite para dar de comer para os seus filhos. E Deus está dizendo, amados, não aqui, na Bíblia, Deus está dizendo que pode porventura uma mãe esquecer-se de um filho que amamenta? Com certeza não pode. Há uma ligação muito grande de uma mãe para com seus filhos. Sabe, amados, é uma coisa impressionante. E Deus está dizendo: jamais eu vou me esquecer de você. Deus deseja, mas suprir cada uma das nossas necessidades. Então não creia, amados, que Deus vai estar ali te ensinando alguma coisa, trazendo calamidade, trazendo discórdia, dissensões, para poder te ensinar alguma coisa, porque a essência de Deus é amor. Deus, Ele é um Deus supridor. Deus é um Deus, amados, que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Tá, Eduardo, e onde é que tem isso na Bíblia? Eu vou te mostrar. Tem uma conversa de Jesus Cristo, quando estava sendo crucificado. Ele, de um lado direito e do lado esquerdo, tinha duas outras pessoas criminosas. Tinham criminosos, um do lado direito e outro à esquerda de Jesus. E um estava dizendo para Jesus: olha, se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Messias, salva-te a ti mesmo e também a nós. Mas um outro disse: rapaz, o que é isso? Tu não está vendo o que tu está falando, não? Tu deve estar ficando um pouco biruta. Nós estamos aqui em consequência das nossas atitudes, mas esse aqui, ele é santo. Eu estou parafraseando, dá para entender? Mas aí, amados, um momento, esse prisioneiro chega e diz: ó, Jesus, quando estiveres no paraíso,
lembra-te de mim. Ele pediu o quê? Para se lembrar. Não foi? Foi, não foi, irmão? Mas o que é que Jesus respondeu para ele? Jesus chegou e disse: olha, eu vou parafrasear, tá certo? Tá certo? Jesus estava dizendo: ó, eu não vou apenas me lembrar de você, você vai estar lá junto comigo. Quando eu e você, amados, começamos a entender que o nosso Deus, Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, nós não vamos mais ver Deus como um Deus que tira, mas sim como um Deus que acrescenta. Porque, amados, a partir do momento que você abrir a tua boca para fazer as tuas orações, o céu inteiro vai se mover a favor de tudo aquilo que você fez. Por causa de quê? Você está orando a palavra, você já está orando a resposta. E é por isso, amados, que Deus deseja fazer ser conhecido, limpando a nossa mente, para que a gente possa orar de acordo com a sua palavra. Deus é um Deus que faz infinitamente mais, amados, muito mais. Quer ver mais uma outra coisa, amados? Ele também, quando você, através da palavra de Deus, por isso que a palavra de Deus é importante. Quando nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, uma outra coisa é que nós vamos escolher as escolhas certas. Porque, amados, eu e você já amanhecemos o dia tendo que fazer escolha, não é verdade? É ou não, irmão? Eu vou escovar os dentes ou vou tomar banho primeiro? Eu uso desodorante ou não uso desodorante? É ou não é, irmão? A gente tem um bocado de escolhas para a gente fazer, não é verdade? Todos os dias, em cada momento, a gente tem escolhas. E de acordo, amados, com a palavra de Deus, quando eu renovo a minha mente, eu vou fazer boas escolhas. Eu não vou mais, amados, fazer escolhas que muitas vezes tanto trazem tristeza para Deus, como também, amados, vão trazer danos para a minha própria vida. Então, através de renovar a mente, eu e você vamos começar a pensar de uma maneira correta, e com isso, as escolhas, as decisões que precisamos tomar vão ser de acordo com a palavra de Deus. Então, amados, eu e você, nós precisamos parar de ser guiados pela novela. Porque, amado, você já viu como é maravilhosa a novela? Você assiste, está lá a mulher, que é a outra, tentando roubar o marido daquela família, destruir aquela família, e muitas vezes nós estamos torcendo para que tudo dê certo, para que ele deixe a malvada da sua esposa e fique com a outra, e a família dele seja destruída. É bonito isso? Não, amados, não é. Família é um projeto da parte de Deus. Então novela, é nisso que eu devo renovar a minha mente? Não, amados, como já diz, é nó e vela. Então já dá um nó, amados, em terra, porque já tem até a vela já ali. Então, amados, novela não é bom para a minha vida e nem a sua vida também. Ah, não, é porque eu leio o jornal todos os dias, né? Alguém ainda lê o jornal escrito, papel impresso? Vocês estão em que época, pelo amor de Deus? Ah, pastor, é porque lá no jornal estava dizendo que tomar café todo dia faz bem para a saúde. Aí no outro dia aparece um outro repórter dizendo: não, é porque café faz mal para a saúde. Aí a gente fica: eu tomo café ou eu não tomo café? Depende de quem escreveu o artigo. Sabe, amados, muitas vezes nós estamos sendo guiados pelas pessoas que estão ao nosso redor tentando nos influenciar para que a gente possa tomar decisões de acordo com aquilo que eles acham que nós devemos tomar as decisões. Mas nós não somos guiados pelo que o jornal diz, nós não somos guiados por aquilo que a novela nos diz, mas nós somos guiados por aquilo que Deus diz. E é por isso que eu e você, nós vamos fazer as escolhas certas, nós vamos tomar as decisões certas, porque, amado, sempre vai ter pessoas fazendo pressão para que as tuas decisões sejam naturais ou sejam espirituais, sejam de acordo com aquilo que eles acham que você deveria tomar a decisão. Mas, amados, o mundo lá fora não tem nada para nos ensinar, porque o povo lá fora diz o quê? Você tem que ser inteligente, passe a perna nos outros. É ou não é? Mas isso é inteligência ou isso é roubo? Distorcem e dizem: rapaz, o cara é inteligente, meu amigo passou a perna em todo mundo. É inteligente não, ele é ladrão mesmo. Quem passa a perna nos outros, amado, é ladrão. E o povo de Deus, amados, não é um povo ladrão. O povo de Deus é um povo santo, que quando a gente compra, a gente paga. Mesmo que doa, pela promessa da palavra que você deu, não volte atrás, porque a tua palavra, quando saiu, é sim, sim, não, não.
Se você disse que ia dar o pedaço da torta de chocolate, dê o pedaço da torta de chocolate. Aleluia. Mas não fique remoendo, não. É ou não é, irmão? Então eu e você, amados, nós precisamos ter esse cuidado. Porque alguém aqui já viu um submarino, pelo menos na televisão, ou em foto, alguma coisa, ou algum artigo escrito sobre um submarino? Alguém já viu? Sabe o que é um submarino, não sabe? Então deixa eu explicar algo para você, amados. Como é que funciona uma parte do submarino. O submarino, amados, para ele poder andar em águas profundas, nadar, mergulhar, é para que ele possa se locomover em águas profundas, a pressão de dentro, ele navegar, né, em águas profundas, ele precisa de que, amados, que a pressão de dentro do submarino seja maior do que a pressão do lado de fora dele, porque senão ele implode. E do mesmo jeito, amados, é o povo de Deus. Nós começamos a renovar a nossa mente para com a palavra de Deus, ao ponto de lá fora, as pressões que vêm contra a nossa vida não vão conseguir, amados, nos destruir, porque a nossa pressão de dentro é maior do que a pressão de fora. Então, quando vem aquelas mentiras para dizer, olha, o que é isso? As meninas, por exemplo, né? Não, você precisa ser tipo açougue. O que é bonito é para se mostrar. Mas, amado, você não é açougue, você é uma mulher e um homem de Deus. E eu, como um homem e uma mulher de Deus, não devo usar qualquer tipo de roupa para achar que a gente é açougue, para que alguém passe e escolha, essa carne é boa, vou levar para minha casa. Rapaz, a gente não é assim. O povo de Deus, amados, é um povo santo, escolhido, separado, a qual vive de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Eita, tem muita gente dizendo glória a Deus. Aleluia. Eita, deixa a cadeira, não pula não. E aí o que é que acontece, amados? Quando a gente começa a não deixar, desculpa, que essas pressões tomem conta da nossa vida, aí muitas coisas vão começar a acontecer. Porque é isso que Deus quer, amados, que a gente não pense mais de qualquer jeito, que a gente não vive mais de qualquer jeito. Então, amados, para poder abreviar um pouco o tempo, eu queria te mostrar somente alguém que tomou uma decisão errada e precisou se arrepender, mas ele sofreu dano até que ele reconhecesse que estava errado. Vocês sabem quem é um filho pródigo? Ele queria usufruir das coisas dessa vida. Ele queria, amados, aproveitar a vida. E é isso que esse mundo ensina, amados. Diz, rapaz, você é jovem demais. Eu me lembro quando eu tinha 23 anos que eu fui me casar com Rita de Cássia. O povo chegava e dizia, você vai botar esse anel de bobo na mão? Rapaz, se eu soubesse que era tão bom o casamento, eu tinha botado o anel de bobo há mais tempo. Porque, amados, o mundo lá fora diz, rapaz, eu não dou um ano para acabar esse casamento. Eu até creio, de tanto as pessoas ter falado, que alguém até não duvido que alguém tenha apostado que o casamento iria acabar em pouco tempo. Mas faz quantos anos, Rita? 20? Rita de Cássia. Então tá bom, faz 26 anos, amados, que a gente é casado. Então as probabilidades que as pessoas tinham dado eram totalmente erradas. E eu e você, amados, nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias com a palavra de Deus, para que a gente não faça escolhas erradas como o filho pródigo, que pegou, amado, chegou diante do seu pai. Porque entenda isso, quando ele chegava diante do pai e ele pedia a herança dele antecipado, em outras palavras, ele estava dizendo, pai, pouco me importa se você está vivo ou morto. O que me importa é o dinheiro que você tem. Então, para mim, você não tem valor. O que o valor tem é o dinheiro que você tem. Então, amados, o filho pródigo, amados, estava ali desprezando o pai, mas o pai não desprezou o seu filho pródigo. Então, o que é que eu estou dizendo? Quando nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, nós vamos cair em si e nós vamos nos levantar e voltar para os braços do pai, porque ele está esperando por mim, está esperando por você. Então, eu e você, amados, precisamos ser dessa maneira. E por último, para encerrar nesses últimos minutos que me restam, eu queria, amados, te dizer que quando eu e você renovamos a nossa mente para com a palavra de Deus, nós vamos ser desafiados a não viver mais na mesmice. Eu e você, amados, nós vamos ser desafiados a podermos ousar, a andar de acordo com a palavra de Deus. Sabe, lá em João capítulo 14, no versículo 12, diz que aquele que crer em mim,
fará as obras que Jesus fez e maiores ainda. Então eu e você, amados, esse pin foi para ver se você estava atento, tá bom? Então você que pulou, não se preocupe, que não é Jesus tocando as trombetas para voltar. Aleluia. Se há tristeza no teu coração porque Jesus voltou, alguma coisa de errada tem. Mas se há alegria, Maranata vem, aí então, meu amigo, as coisas é diferente. Então eu e você, amados, nós precisamos ser desafiados a todos os dias dizer: Pai, eu não quero mais viver de qualquer jeito, eu quero viver em segundo a Tua palavra, eu quero fazer com que a Tua vontade aconteça nessa terra. Então, amados, eu e você, nós precisamos ver o que Deus fez através de Jesus Cristo, que deixou registrado nessa palavra para mim e para você, renovar a nossa mente e andar à altura daquilo que Ele fez. E para encerrar, amados, eu queria te contar algo que algumas pessoas dizem, eu não sei se é verdade ou não, eu vou contar como se fosse uma verdade, tá bom? Mas eu não sei se é verdade, então por favor não diga que Eduardo disse. Dizem algumas pessoas que Leonardo da Vinci um dia estava junto com seus alunos e ele começou, amados, a trazer um ensinamento para aqueles alunos, né? Ele pegou uma moldura, ele fez todo o esboço daquele quadro, ele escolheu as cores de fundo, ele escolheu tudo o que ele ia fazer naquele quadro e ele começou a pintar e o quadro estava ficando maravilhoso. E de repente Leonardo para e olha para um dos seus alunos e disse: venha, termine o quadro que eu comecei. E o aluno disse para ele: olha, como pode eu terminar um quadro de um mestre da pintura? E as pessoas dizem que Leonardo da Vinci parou, olhou bem dentro dos olhos daquele aluno e disse: o que eu fiz até agora não lhe inspira a você fazer o melhor que você pode? E sabe, amados, Deus, amados, Ele fez coisas tão maravilhosas, obras tão grandes. E um dia o Senhor Jesus Cristo, Ele foi para a destra de Deus Pai, mas Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. E Ele hoje pergunta para mim e para você, se nós já renovamos a nossa mente para com a palavra, porque se Ele fez obras tão grandes, será que Ele não nos inspirou a fazer coisas maiores nessa terra? Então Deus nos chama, amados, para ousarmos, a tirarmos o pé de dentro do barco e andarmos por sobre as águas. É tempo de dia após dia renovar a nossa mente e dizer: Pai, eu não posso mais pensar com os pensamentos do mundo, mas eu preciso viver de acordo com a Tua palavra. E você vai ver as coisas grandes que Deus tem preparado para você. Então, por favor, feche os teus olhos. Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de conhecermos a Tua palavra e de vivermos a Tua palavra, porque Tu és um Deus grande, Pai, que faz muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso que estamos aqui, Pai, essa tarde para louvar a Ti e engrandecer o Teu nome, Senhor. E obrigado, Pai, porque dia após dia iremos renovar a nossa mente, porque desejamos, não apenas superficialmente, mas desejamos de uma maneira bem profunda fazermos o que Tu nos chamaste para fazermos. E obrigado, Pai, porque nada e nem ninguém vai poder nos segurar. Iremos avançar, porque nós somos a Tua noiva, nós somos a Tua igreja. Nós Te agradecemos por essa oportunidade. No nome de Jesus, amém.